Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais este miércoles de consolação. Vamos começar lendo o nosso Manos Unidas, Francisco Cândido Xavier, por Espírito de Emmanuel. Opa, esse aqui. Parece que é encomendado. Paciência e trabalho. Acho que vamos escutar. El auxilio se basa en la comunicación, y toda comunicación, a fin de expressar-se, ruega por caminho. Isso se transparenta de los processos mais simples de la vivência comum. El medicamento, via de regra, pede veículo para alcançar entranhados redutos de la vida orgânica. É interessante, no primeiro parágrafo ele mostra que o auxílio se basa na comunicação. E a comunicação, a fim de expressar-se, ruega por um caminho. Isso é mais ou menos o que estamos conversando aí agora. Para uma boa comunicação, você tem que criar um caminho. Então, se de repente você quer comunicar algo com alguém que está nervioso, não vai conseguir. Então, primeiro você tem que procurar acalmar essa pessoa, encontrar um caminho para que se possa dar a comunicação. Fuentes garantizam cidades, reclamando redes de canalização. A força elétrica, para ser palanca de atividade e progresso, exige hilos transmissores. Ou seja, tudo necessita um caminho, né? Tudo necessita uma preparação. E hasta o próprio pensamento materializado em el plano físico, para alcançar a mente arrena, necessita acomodar-se em estruturas verbais, que é a comunicação. El amparo del mundo superior não urge del sistema. Esse é interessante. El amparo del mundo superior não urge del sistema. Hoje, eu escutava algo que queria contar para vocês, porque me pareceu muito interessante. Então, a pessoa dizia assim: de repente, de lá nada, alguém se opõe a nós outros, e daí nasce uma divergência, nasce um conflito, nasce uma diversidade. E se essa diversidade, se esse conflito não for bem conduzido, nos tornamos inimigos. Nos tornamos inimigos. E cada inimigo a mais que temos é uma preocupação. Porque nós não sabemos qual é o dia e a hora do vencimento, né? De la fecha de vencimento. E podemos partir e deixar o inimigo aqui. E esse inimigo vai ser inimigo. Não estivemos de frente a frente, não pedimos desculpa, não nos desculpamos, não limpiamos o caminho. Então, esse senhor que dava a charla, ele dizia assim: tem uma fórmula que você pode utilizar para evitar inimigos, para minorar a situação, diminuir um pouco. Ele diz assim: nossos guias espirituais, todos nós outros, cada um de nós outros, temos um guia espiritual que é designado por os espíritos superiores, né, que diz que é por Deus, e por
natureza, esse espírito é mais elevado que nós outros. Os nossos guias espirituais têm uma elevação melhor que nós outros, sempre. Não poderia ser diferente. Então, eu tenho meu espírito guia e ele tem o dele. Eu tenho uma diferença com ele que nos torna inimigos. Então, se eu orar a minha guia espiritual para que converse com a guia dele, para que ele se entenda de tal maneira que a divergência entre nós outros seja amenizada. Eles fazem isto rapidamente. São seres superiores. Então eu queria dar essa notícia para vocês, se não sabiam. É importante isso, né? Saber que a gente tem um amigo que está listo aí para intervenir por nós outros. Paciência com trabalho é o clima indispensável para a intervenção da providência divina, por los medios imprevisíveis e múltiples em que a divina providência se manifiesta. Observa semelhante lição por ti mesmo. Ante problemas que aparecem, se te pierdes em el desespero sem pausa, ou se recorres obstáculos, cocinando-los indefinidamente em la queja, nada consigues senão tumultuar da própria experiência, impedindo da presença de la tranquilidade imprescindível ao apoio de la vida maior. Quando sofrimentos e pruebas te batam à porta, refugia-te em la paciência, no trabalho, e verificarás que agentes ocultos colaboram eficientemente contigo em la supressão de qualquer dificuldade e sombras. Recordemo-nos que, sem paciência, com trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida. Pero é importante destacar que o trabalho sem a paciência pode induzir ao desequilíbrio, tanto como a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Em todas as circunstâncias, sirve e espera sempre, sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti mesmo, honrando ao próximo para receber o melhor de los demás, sem nunca dificultar o concurso de Deus. Muito bem. Então vamos fazer nossa oração para seguir com as leituras da noite. Senhor Jesus, te agradecemos por este dia mais, te agradecemos por a oportunidade que nos dá de estarmos entre amigos nesta casa, buscando aprender um pouco mais da sabedoria divina, buscando seguir os passos que nos conduz a ter a paz que tanto necessitamos, a ter a ajuda que todo dia buscamos. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, por todos os companheiros que puderam chegar e por aqueles também que por um ou outro motivo não puderam chegar, principalmente aqueles que estão enfermos neste momento, há muitos enfermos. Pedimos por eles, Senhor, que sua mano superior pode estar cuidando de cada um, para que pronto pueda recuperar-se a todos. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco a espiritualidade maior, nos auxiliando nesta noite, para compreendermos e guardar em nossa mente e nosso coração tudo aquilo que iremos receber nesta noite. Que assim seja. Bueno, então agora vamos quedar com Ruth, Pan Nostro. Tiene que poner así.
Buenas noches. El día de hoy leemos el capítulo 44 del Pan Nuestro, que es un libro de Francisco Cándido Javier y Emanuel. 44. Curas. Decía Jesús: id y curar a los enfermos que en todas las ciudades se encuentren, y decidles que ha llegado a ellos el reino de Dios. Jesús en Lucas 10:9. Realmente Jesús curó a muchos enfermos y les recomendó en modo especial a los discípulos esa misión. Sin embargo, el médico celestial no se olvidó de pedir también al reino divino a cuantos se restauran en las deficiencias humanas. No nos interesa en este caso solamente la regeneración del vehículo que nos mueve, sino, por encima de todo, que la regeneración y la cura sea del correctivo espiritual. Queremos que el hombre común se libere de las enfermedades, pero es imprescindible que entienda el valor de la salud. Existen tantas dificultades para que comprendamos la lección oculta dentro de las molestias y dentro de las vicisitudes, que el trabajo santificante que nos es dirigido nos recuerda el equilibrio orgánico. ¿Acaso permitiría el Señor la armonía celular solo por la voluntad viciada que nos viene a golpear y quebrar en detrimento del espíritu? El enfermo pretenderá el reajuste de sus energías vitales siempre, pero le corresponde conocer con prudencia el valor de los elementos colocados a su disposición en la experiencia edificante de la tierra, la expiación. Hay criaturas enfermas que lamentan la retención en el lecho y lloran afligidas, no porque deseen renovar sus concesiones acerca de los sagrados fundamentos de la vida, sino por sentirse imposibilitados de prolongar sus propios desatinos. Es siempre útil curar a los enfermos cuando haya permiso del orden superior, pero en vista de semejante concesión del Altísimo, es razonable que el interesado en la gracia reconsidere las respectivas cuestiones, comprendiendo que rayó para su espíritu un nuevo día en el camino redentor. En el mensaje de Jesús de esta noche, y aclarando la misión que le dio a los espíritus de ir y curar a los enfermos que en ellas se encontraran, habla del mensaje y del pasaje donde Jesús envía a sus discípulos como adelantados a las ciudades que Él va a visitar en el futuro. Ellos, los discípulos, tienen el mismo poder que tenía Jesús en ese momento para curar y para transmitir un mensaje. Y le decía: van como ovejas entre lobos, pero llevan un mensaje de paz. Y eso traspolamos hasta nuestros días. Nosotros que estudiamos la doctrina de Jesús, que queremos todos los días ser un poco mejores, que buscamos nuestra reforma moral, somos hoy esos discípulos de Jesús y estamos encomendados a transmitir ese mensaje de paz, a curar a los que están a nosotros, a nuestro lado, a transmitir que el reino de Dios ha llegado y que la doctrina espírita y las enseñanzas que hoy tenemos nos ayudan todos los días a poder formarnos y a ser mejores. Debemos transmitir ese mensaje. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Ruth. Bueno, rapidamente dando uma passada por las atividades da casa. No dia lunes sigue normal um grupo que hace oração, que hace estudo do Livro dos Espíritos, 19 hasta 19:30, e depois oração, vibração para todos os nomes que estão no quaderno. E sempre é bueno, se temos alguém que necessita, anotar o nome no quaderno. E este grupo é aberto, quem queira participar, os lunes às 19 horas, sempre as portas estarão abertas. E é muito bueno.
Dia martes temos sessão mediúnica, grupo cerrado, solamente aqueles que já cursaram os cursos que a doutrina nos dá. No dia miércoles, independente de qualquer feriado, fiesta, o que seja, vamos estar sempre aqui. Aos miércoles, às 20 horas, as portas estarão sempre abertas a todos. Dia jueves, uma vez a cada 15 dias, temos assistência social. E se recebe aqui cerca de várias famílias que são assistidas por la casa há mais de 30 anos. E não são pessoas que frequentam a doutrina espírita, mas são pessoas que vêm muitos para escutar a charla. Sempre tem uma charla ou com tia Glória ou com Sheila, e essas pessoas vêm para escutar a charla, e são muita gente. E nós outros fazemos neste dia um bazar de toda a donação que temos aí. Por sorte, agora temos bastante já roupas, bastante calçados, e seguimos pedindo, né? É bueno renovar, né? Trazer o viejo para cá e comprar um novo. Deus vai ajudar e esse novo vai comprar bem fácil. E nos dias viernes não temos atividade. No dia sábado também temos sessão mediúnica às 14 horas, também grupo cerrado. E agora estão fazendo os cursos, né? Após fazer os cursos, já se pode frequentar as sessões mediúnicas. Então, estas são nossas atividades da casa, e agora vamos seguir com Sheila, em Evangelho. Buenas noches. Vamos seguir nuestro miércoles de consolación, nuestro evangelio. Estamos en el capítulo 10 y en ítem 9 y 10, y dice que el título es La paja y la viga en el ojo. Entonces, como nuestro miércoles es de consolación, como decimos, y siempre venimos para entender lo que nos pasa. Por algo venimos, como decía Chico, si no viene por el amor, va a venir por el dolor. Entonces buscamos palabras, orientaciones, ¿verdad? Y en una de las charlas de Divaldo, les cuento, él siempre nos cuenta que las personas, y nosotros que ya participamos, antes de las charlas y después de la charla, él recibe a la gente, ¿verdad? Y ese día, un día se acercó un señor y le contó su problema. Y Divaldo le dije, no te preocupes, vos vas a salir de acá com seu problema mais ou menos já resuelto, ¿verdad? Não vas a levar tanta carga, vai melhorar, vas a encontrar uma salida. E vamos falar depois da charla. E mais ou menos foi assim, a conversação, começou a charla e terminou a charla. Conforme el combinado, o Senhor volvió, acercou-se a Divaldo e lhe disse, vamos falar. Y yo quiero todavía contar y continuar nuestra conversación sobre mi problema. Y Divaldo le dijo, pero toda la charla fue para vos. Todo que yo dije era conforme vos me había contado algo, ¿verdad? Entonces yo te pasé la instrucción, no ni digo instrucción, algo, una salida, ¿verdad?
Y la gente y el Señor dijo que se quedó medio sin saber o que dizer, porque ele diz: não entendiste. E isso é o que passa com nós outros. De repente nós outros não sabemos escutar, não sabemos nos consolar, verdade? Com todas as coisas que nos passam. E não queremos assumir de repente também nossa realidade, verdade? Venimos e não queremos tomar o remédio para o dolor. Então temos que prestar atenção, porque nós queremos que a gente diga: vem, sentate, chulina, vamos a resolver tu problema. E não é assim. A gente não crê que nós mesmos podemos resolver nossos problemas. E essa passagem de nosso Evangelho, de la paja, la viga em el ojo, que é isso? Quer dizer, sacar algo de nosso ojo, de nossa visão e do próximo também. Então, o que é que nos leva a quê? A nos transformar e ver tudo o que está passando ao nosso redor. Temos que nos transformar despacito, não hace falta, verdade? Então, vamos hoje dar vários exemplos acá de espíritos competentes, que, como digo, Cida, já são superiores e já nos dão exemplos. Então, há uma passagem no Evangelho que diz que Jesus estava passando lá com um árvore. Esse árvore se chamava sicômoro. Esse árvore estava em frente à casa de Zaqueu, que Zaqueu era cobrador de impostos, verdade? Às vezes que cobrava bem, às vezes que cobrava mais ou menos, e às vezes que cobrava mais e cobrava. E Zaqueu estava allá em el árvore, em frente à sua casa, e Jesus passou. E de espalda al árbol, Jesus disse: Zaqueu, bájate rápido desse árbol, porque eu quero hospedar-me esta noite em sua casa. Mira, Jesus já sabia. O que é que Jesus não sabia, verdade? Jesus já sabia todo o que passava aí. E nessa época foi um escândalo, porque como Jesus, o puro que vino a ser, a trazer as diretrizes, vai dormir, vai pernoitar, vai hospedar-se na casa de um cobrador de impostos. E Jesus foi. Zaqueu, desesperadíssimo, não sabia o que fazer, ele recebeu, verdade? E sem problema nenhum. Então, depois que passou todo isso, digo que Zaqueu se reformou, se transformou, começou a mirar a seu redor e mirar em o que ele fazia e o que fazia para uns e o que fazia para os outros. Então Zaqueu se transformou, sacou essa paja, essa viga de seu ojo e começou a mirar também bem os outros, verdade? De quem pagavam os impostos. E em uma conversação de Chico Xavier, ele nos conta que depois de anos, não sei de ciclos, porque não hice a conta, não sei, não tenho fecha, verdade? Ele nos disse que Zaqueu reencarna como o Dr. Bezerra de Menezes. E muitos conhecem Dr. Bezerra de Menezes, verdade? Então, Dr. Bezerra de Menezes foi Zaqueu em uma das existências. Imaginemos um pouco como é isso, como pode ser. E quanta lição já trajo o Dr. Bezerra, verdade? Mas depois da transformação de Zaqueu, Jesus não lhe procurou mais
para nada, para ser su apóstolo, para ser su empleado, para ser lo que sea. Y siempre quedó sabiendo que Zaqueo estaba impecable. Y nada pasaba más después de esa noche que Jesús se hospedó ahí. Y de repente nosotros decimos, nosotros vemos tanta cosa, ¿verdad? Y decimos que somos de otro planeta. Ay, yo no soy de ese planeta, yo no soy de este mundo. Somos. Tenemos que aprender como Zaqueo. Nuestra energía es de acá, de la tierra, de esa escuela que tenemos que volver. Y ojalá que possamos volver quando ela esteja mejor, ¿verdad? Que ela esteja já mais regenerada, ¿verdad? Ojalá. Porque essa escola temos que passar. Há também um párrafo que diz, Maria Dolores era um outro espírito. Hace uns poemas lindos com Chico Xavier. E ela disse assim, em uma de suas orações, Senhor, quando eu te pida lo que não puedo tener, dame el don de la comprensión, porque comprendendo yo iré siempre a acertar y me transformar. Señor, cuando yo te pida lo que no puedo tener, dame el don de la comprensión, porque comprendendo yo iré siempre a acertar e me transformar. Maria Dolores. Outra vez, está sacando a barra, verdade? E a viga de seu ojo, tentando aprender. Outro exemplo de André Luiz. Vocês conhecem André Luiz, verdade? Tem 13 livros psicografados por Chico Xavier. E ele desencarna. Se alguém já viu ele, já assistiu ele na película Nosso Lugar, já sabe. Ele desencarna e vai trabalhar na enfermeria de Nosso Lugar. E allá, ele não pôde ser médico, ele não pôde ser enfermeiro, ele não pôde ser auxiliar de sua profissão que era na terra de maneira alguma, porque era imperfeito. Então ele passou a ser limpiador da enfermeria de nosso lugar. E um dia, ele limpiando a enfermeria, ele encontra um senhor, um amigo de seu papá quando desencarnado. E que seu papá lhe havia deixado esse amigo na ruína. Porque o papá de André Luiz era usureiro, prestava plata, verdade? Prestava plata com muitos interesses. E esse senhor era de uma família abastada, prestou plata, pero não pudo pagar o préstamo. E André Luiz, todavia jovem, nessa época encarnado, incentivava seu papá a cobrar todo que ele devia e dizia: não lhe perdone, papá, não lhe perdone, vá e lhe quite todo que tem. E realmente seu papá, como fazia sempre, se foi e lhe quitou todo dessa família. Hasta um piano que a madre da família usava para compartilhar e educar a seus filhos. Hasta o piano, o papá de André Luiz levou. Imagina a situação de André Luiz em mundo espiritual, quando se encontra com esse senhor, verdade? Então, o senhor, essa família se cambiaram a uma granja no interior. Viviam na cidade, com casa, piano, sociedade. Que passou? Cambiaram a uma granja no interior. E começaram a trabalhar na terra para ter seu sustento.
Passavam os anos e, encarnado, como eu disse, André Luiz era um médico sanitarista. E seu papai e seu abuelo queriam que ele seja um super médico, pero para hacer el bien. Pero André Luiz não pudo fazer esse bem, porque ele tinha vícios, ele não conseguiu fazer muito bem. Tanto que de toda sua família, só sua hija orava a ele quando ele desencarnou. E uma paciente que iba, tipo assim, uma vez a la semana, depois do horário, está na película, le iba e ele dizia: já outra vez essa vieja. Essa vieja desencarnou antes de ele e era a única que orava por ele com a hija de André Luiz, quando ele estava desencarnado. Então, quando chega no mundo espiritual, apenas um limpiador da enfermaria, verdade? E com muita vergonha, ele se escapa desse senhor e se vai e encontra uma amiga que já era enfermeira e lhe disse: vos sabes que eu encontrei, me aconteceu algo raro, eu encontrei uma vítima de meu papá e me escondi por vergonha que tinha vergonha. E a amiga pronto lhe disse: não, perdiste a oportunidade, vá a seu encontro e lhe pida desculpas por vos, por seu papá e por seu abuelo, que tanto queriam que vos fuera um profissional, não conseguisse, por lo menos agora empiece a redimir-se, verdade? E dijo: bueno, não vou perder a oportunidade, e se foi e se acercou ao Senhor e começou a rogar o perdão, chorando de vergonha que tinha de lo que passou, verdade? O Senhor lhe abraça de uma tal maneira que ele nunca, depois de desencarnado, havia recebido um abraço assim, de forte, de verdade. E disse: André, vos não sabes o bem que me hiciste com sua família, seu papai e sua abuela, em la simplicidade da vida, do cambio que tuvo minha vida, que nos tocou viver, perdão. Nós aprendemos a nos amar, a compartilhar e resgatar deudas em la família que antes não podíamos fazer. A sociedade, a plata, a casa linda. Então, com isso que vocês me fizeram, eu consegui resgatar muitíssimas coisas de minha família, porque nós generalmente a família é o problema, verdade? A casa espírita é uma beleza, venimos acá, compartimos todo, mas a família... Então, André Luiz agradeceu a sinceridade e a simplicidade de aquele senhor. E de repente, a espiritualidade mostrou, verdade? Para ele, o seguinte: onde estava seu abuelo? Seu abuelo estava em uma região de sofrimento espiritual terrível. Estava enlouquecido, se volvió louco. E isso aí lhe mostraram que seu abuelo revolvia a lama desse poço, desse lugar que eles estavam, considerando que revolvia plata. Imagínense a loucura que podemos ter em um futuro próximo, ¿verdad? Então, quando reencarnamos acá na Terra, volvemos e temos que volver com o intuito de fazer o bem, verdade? E em el bem.
porque necesitamos nos transformar, sacar essa paja, essa coisa que temos em nosso ojo que não vemos muitas coisas, verdade? E o mundo espiritual só aprueba nossa venida, nosso reencarne, se nós hacemos um programa para o bem. Ou vocês creem que o mundo espiritual vai mandar uns loquitos de primeira venida? Não. O mundo espiritual só aprova vamos suponer, nosso cadastro, nossa ficha, se venimos para fazer o bem. Depois já pensamos que somos um pouco grandes e já pensamos em livre-arbítrio e caminhamos equivocados, verdade? Porque nossa experiência acá na Terra passa rapidíssimo. Que nos perguntamos que são 100 anos, verdade? Eu já estou na bajada. Se for assim, já passei, verdade? Então, já estou na bajada. E Emmanuel, uma vez, através de Chico, nos disse que 100 anos em la espiritualidade é como um relâmpago. Se diz relâmpago acá? Um trueno. Passou 100 anos. Passou 100 anos. Um relâmpago passa 100 anos, verdade? Então, que nós outros queremos para nossa eternidade, se não transformarmos, verdade? Então, diz Emmanuel, temos que saber para que venir e viver muito. ¿Para quê? ¿Para que vamos venir e pedir para viver muito? Então, diz Emmanuel, para sermos buenos. Para sermos buenos. Pensamento, palavra, obra. A gente precisamos outra vez entrar em outra parte da doutrina, verdade? Para sermos buenos. E há um trecho em uma charla de Eurípides Barçanufo que diz assim, mensagem dele: temos que ser buenos para sermos felizes, de verdade. Que forte, verdade? Temos que ser buenos para sermos felizes. E nós outros que decimos: se eu sou feliz, se eu vou ser feliz, vou ter paciência, vou ter tranquilidade, vou ter tolerância com o meu próximo. Mentira, não vou ter nada, porque não somos nem bonitos. É a bendita paja que não nos deixa ver. A viga está aí e nós outros não podemos ser assim. Por quê? Porque somos verificados também 24 horas ao dia, nós outros, verdade? Porque allá não há hora, não há descanso, não há nada, allá é todo trabalho. Então somos verificados 24 horas por dia por el mundo espiritual, por los buenos y por los obsessores, que esse nos vigiam mais do que os buenos, porque os buenos já conhecem mais ou menos nossa personalidade, verdade? Então, temos que nos dar conta do bem que temos que ter e fazer, principalmente em nosso coração. Temos que ser buenos, verdade? E eles reportam. Acá em Estados Unidos, o primeiro é a ficha. Aí está todo. Aí sabemos todo. E como existem os nós, vem Jesus e nos diz assim: reconcilia-te com tus adversários, quando todavia estás cerca de eles, porque nos conhecemos. Então eu sei que lhe posso fazer de bem, que lhe posso fazer de mal, pero tenho que reconciliar-me com eles agora,
para después estar mejor todavía, ¿verdad? Y no ir parar en la lama como el abuelo ahí de André Luis, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir, cambiar y mudar. Otro ejemplo del siglo pasado fue cuando Jesús pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice: sí, maestro, yo te amo. Pero Pedro, ¿tú me amas? Y le dice: sí, te amo. Pero Pedro, ¿tú me amas? Y él dice: sí, sin dudas, por favor, yo te amo, yo te quiero. Entonces Jesús le dice: si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y dicen que Pedro tenía muchos problemas. Ahora viene el mejor. Su mayor problema, ¿sabe qué era? Su suegra. Su suegra era, dice que insoportable. La suegra, como todas, ¿verdad? Era insoportable la suegra de Pedro. Y contado por Humberto de Campos também, el hermano X, para empezar, ¿verdad? Por Chico, ele cuenta que la suegra de Pedro se acerca a Jesús. Mira un poco, ¿cómo podría ser insoportable conviviendo con Jesús? Pero las mujeres son, ¿verdad? Rápidas. Y dice: maestro, tenés que prestar la atención a aquellos que te siguen. Imagina un poco, chismosa. Tenés que prestar la atención acerca de la gente, de aquellos que te siguen. Mi yerno mismo, y le nombró corajuda, ¿verdad? Para Jesús, imagínense un poco el privilegio que él estaba teniendo de estar ahí y no tenía conciencia. Nosotros te queremos y nosotros necesitamos de un collar, de un talismán para nuestra protección. Necesitamos, para que la gente no se acerque, no nos haga mal. Nosotros tenemos que tener una protección contra ellos, porque hasta mi fe no es suficiente, dijo la suegra. ¿Te parece? Imaginemos la situación de Jesús. Devia estar en otro plano ya otra vez, porque no le aguantaba la vieja, ¿verdad? Y Jesús mira y le da una charla sobre el tiempo. Mira qué lindo. Que el tiempo es igual para todos nosotros, cuando dirigida para el bien. Y ese es el talismán que todos nosotros tenemos que pensar. Que el tiempo es nuestro talismán y tenemos que saber usar ese tiempo, ¿verdad? Para nos proteger, tanto con prisa y sin presa. Ahí ven el equilibrio, ¿verdad? Entonces, claramente nos dice Humberto de Campos que la suegra no entendió nada. Quería algo material, quería una muleta para... No se acerque, acá está mi collar, no se acerque, acá está. Y eso, imagina, ¿desde cuándo eso, gente? En la época de Jesús, ¿verdad? No sirvió ni para agarrar esa energía, tener esa energía de Jesús, ¿verdad? Entonces, si pensamos bien, nos damos cuenta que Jesús le preguntó a Pedro si él le amaba 3 veces, ¿verdad? Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. Y después le dijo: Pedro, prestaba atención, Pedro, antes que el gallo cante, vos me negará 3 veces. Coincidencia no existe para nosotros, ¿verdad? Y está clarísimo que acontece. Después de eso, continúa Humberto de Campos: Pedro,
nunca más dejó de vivir solamente para el Cristo. Pedro se transformó también, ¿verdad? Son elecciones que hacemos y tenemos tiempo. Podemos hacer muchas cosas. Y sí o sí tenemos que nos transformar porque esa vida nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Otro ejemplo voy a darles. De Divaldo, creo que es el último, para que ustedes no se queden muy bravos. Nos contó Divaldo una vez que un día le llamaron diciendo que un señor le esperaba con su hija en camisa de fuerza abajo. Ele vivía arriba y él estaba abajo, con camisa de fuerza. Y 4 enfermeros le atando a la chica. Y quando bajou Divaldo, se acercou e vê aquela cena, se apresenta a Joana. Se apresenta a Joana. E Joana tinha uma mirada inconfundível, que eu não le encaro, les cuento. Eu não le encaro a Joana em la foto. É uma mirada assim tão responsável, é uma mirada assim tão profunda, que é uma maravilha. Então, Joana le passou a película do problema que estava tendo e disse a Divaldo: mira, vai ser trabalhoso, pero vamos. Este senhor era um empresário muito bem sucedido e que já havia levado a sua filha a todos os lugares possíveis, todo. Ela era uma adolescente e era obsessada por uma entidade. E vários desses enfermeiros e médicos já haviam decidido que não havia solução, não podiam fazer mais nada. Então, esse babá, esse padre, com toda a plata do mundo, não tinha a solução. E, lógico, por último, busca uma casa espírita. Busca Divaldo, famoso. Esse senhor vai resolver o problema. E isso é normal. Então, Joana le diz a Divaldo: o caso é complexo. Está relacionado a um funcionário da fábrica deste senhor. E Divaldo diz assim: soltale, sacale a camisa de força. E os enfermeiros disseram: não, vou não saber o que é essa chica sem a camisa de força. Ela vai terminar com tudo, incluso com você. E não podemos. E Divaldo disse: sim, saquem a camisa de força dessa chica. E sacaram. E ele, obsessor, começou a falar, se comunicou com Divaldo. Era um ex-funcionário da fábrica desse senhor. Tuvo um acidente na fábrica. Quando o senhor subiu do acidente, se bajou à fábrica e esse senhor estava desencarnando. Esse funcionário, verdade? E esse funcionário le agarrou a mão dele, seu patrão, e disse: por favor, eu sei que estou indo buscar a minha família. Minha senhora, nós outros somos uma família muito jovem. Buscar a minha senhora. Tenho 2 filhos chiquititos que vão passar muita necessidade. E eu me preocupo, verdade? E ele pediu a ele, e o senhor disse: sim, não te preocupes, eu vou cuidar da tua família. Vá em paz, desencarne em paz. E como todo bom senhor, foi uma promessa, verdade? E passaram os anos. A hija do senhor, do empresário, se tornou uma jovem linda, uma posição social boníssima. E um dia, justo de seu cumpleaños, ela queda com um problema seríssimo. É que o obsessor le tomou a nena, verdade? Então ela não falava, ela só gritava, não queria saber de nada e hasta chegar a uma camisa de força. Então
ele é funcionário, que quando percebe que ele é empresário, não cumpriu com as palavras, com a promessa, ele começa a perseguir essa nena para atacar o padre, verdade? Mira como eles são inteligentes, hein? Não temos que menosprezar, ao revés, temos que orar para nossos obsessores. Dice Divaldo também que temos no mínimo 8 cada um. Então, juízo. Hay que tener juízo. Temos 8 cada um, mínimo. Então, lógico que o empresário, na hora, não creyó. Está louco, ¿qué é isso? Porque não era espírita, não era nada, verdade? Pero Divaldo se propôs fazer o tratamento, hicieron um largo tratamento de obsessão, e o funcionário se foi calmando, e lógico que o empresário buscou a família, lhe deu todo o respaldo, e le tratou super bem, e já estava, verdade? E quando le encontrou, tinha muita necessidade, estava com muita necessidade. Se melhorou, e se passam os anos. A hija curada, todo tranquilo, pero o senhor, o empresário, não se volvió espírita, se volvió simpatizante. Pero está bem. Quando a hija se iba a casar, se foi a visitar a Divaldo e disse: mira, a nena que vos curaste se vai casar com outro empresário, sem problemas, vai estar todo bem, sem problema. Bueno, se casou, se foi, bueno. Divaldo feliz. De repente, dentro de 2 anos, vuelve o empresário, feliz, contente, Divaldo mais contente todavía. Ele diz: ¿sabe qué, Divaldo? Já soy abuelo. Mi hija já me deu um neto, já tenho um neto. E todos dizem que é minha miniatura, é minha cara. Mas sabe, Divaldo, há algo raro e muito gracioso, dijo o empresário. Quando está em meu regaço, ele me mira e me diz assim: abuelo, estou acá. Olá, abuelo, eu estou acá. Aí aparece Joana, Divaldo, e lhe diz: será que eu tenho que contar-te quem é esse neto do Senhor? Era o ex-funcionário, reencarnou como neto do empresário. ¿Por quê? ¿Para quê? ¿Verdad? La nena era hija única e parece que só podia ter um hijo, e ele tuvo esse nene. O empresário le contou a Divaldo que já lhe havia hecho um testamento e deixou toditas suas propriedades para o neto. ¿Qué te parece? La vida cobra, ¿verdad? Negou auxílio à família, pero agora ele vino a cobrar sua parte. E quem não crê, seu problema. Se querem saber mais, continuem vendo, verdade? E então é assim a vida. Temos que deixar essa paja, essa viga em nossos olhos e ressurgir para algo melhor. Nós não podemos estar aí, temos que nos transformar. Por lo menos vamos ser bonitos para ser felizes, verdade? E vamos estar felizes com todo e mais todavia se nos agrandamos, se sabemos mais nessa doutrina que nos dá cada ensinamento que só estando acá mesmo para saber. Muitas graças.
Gracias, Sheila. Eu amo minha suegra. Por sorte, ela vive em Valemi, né? Essa história de Valdo é interessante, né? Isso, pedir e se los dará. Provavelmente essa família, quando deixa todo o que tem para ir ao campo, não foi satisfeito. E o que deu certo. O tempo e a ação de Deus para nós outros é diferente do que pensamos. Por isso temos que ter muita paciência. Orar e pedir. Pero vamos fazer nossa oração então para terminar nossa primeira parte. Senhor Jesus, te agradecemos por este dia mais. Te agradecemos por tudo que podemos aprender nesta noite. E pedimos a toda espiritualidade maior que nos auxilie em cada dia mais, para que toda essa ensinância possa penetrar nosso coração e para que possamos ir melhorando cada dia mais, cada vez mais, aprendendo a doutrina e aplicando no nosso dia a dia. Em nome de Cristo agradecemos e que nos devolva a nossa casa em paz, em harmonia a todos. Que assim seja. Agora vamos passar os nossos passes e água fluidificada. Muitas graças a todos, que tenham um bom retorno.